Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 6. Está escrito assim: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Amém, igreja? Parece complicado, mas daqui a pouco o Espírito Santo vai te ensinar. Você crê na palavra de Deus de todo o teu coração? Você crê que esta palavra é a verdade? Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que Curitiba já deu para o Senhor Jesus. Vamos dar a melhor salva de palmas que o Paraná já deu para o Senhor Jesus. A melhor salva de palmas que já foi dada em todo o Brasil tem que sair daqui agora. Aplaude, aplaude. A melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória a Deus. Isso, diga glória, glória, glória a Deus. Continua glorificando, continua aplaudindo. Senhor Deus, Curitiba, Paraná, está te aplaudindo e te glorificando agora. Pessoas que estão ouvindo pela rádio, estão te glorificando e te aplaudindo agora. Todo o Brasil está te aplaudindo e te glorificando agora. Pai bendito, onde tiver uma só pessoa exaltando o teu nome, onde tiver uma só pessoa dando glórias ao teu nome, abre o céu agora, derrame a tua virtude, derrame o teu poder, derrame a tua graça agora. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada. Quem somos nós para falar alguma coisa? Esse povo não veio aqui para ouvir um homem, esse povo veio aqui para ouvir o Senhor falar. Então vem e tome o meu lugar, fale através da minha boca, envia a tua palavra agora e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. A igreja é tão grande e mesmo assim tem gente de pé. Eu louvo a Deus pela tua presença aqui hoje. Isto mostra que você ama a palavra de Deus. Isto mostra que você tem um carinho, um amor especial pela verdade. Então eu glorifico a Deus pela tua vida. Quem tiver lugar, senta. Quem não tiver lugar, fica de pé que nem eu. Eu vou ficar de pé a reunião inteira, até a bênção final. E tem uma vantagem de você ficar de pé. A perna fica bonita. A barriga some. É verdade, você fica elegante. Aguenta firme aí de pé que você está num tratamento de beleza. Amém? Olha só. Quando o apóstolo João escreveu esses versículos aqui, dizendo que Jesus Cristo é aquele que veio por água e por sangue, e não só por água, quando ele escreveu isso, e que nos parece tão estranho, João estava tendo um problema. Ele viu que um grupo de pessoas que não conheceram Jesus Cristo começou a alterar o evangelho. E começou a pregar um evangelho diferente daquele que João, que foi apóstolo de Jesus Cristo, havia ouvido do próprio Senhor.
E João viu que aquele grupo novo que estava aparecendo com uma outra mensagem, diferente do Evangelho, eles estavam pregando uma doutrina herética que dizia que o Cristo veio somente por água. Parece estranha essa doutrina. Eles diziam que o Cristo, olha só, veio somente por água. E que Jesus, o homem Jesus, foi a pessoa que recebeu o Espírito de Cristo por ocasião do seu batismo na água. Então, esse grupo que apareceu com uma religião nova, uma fé nova, um evangelho adulterado, afirmava então que Cristo era um Espírito e que Jesus era o homem e que Cristo veio somente por água no momento em que Jesus se batizou no Rio Jordão. Sabe aquela passagem bíblica que diz que o Espírito Santo desceu como pombo e pousou sobre Jesus? Eles usavam isso para afirmar que Jesus não é o Cristo, mas uma pessoa que incorporava o Espírito de Cristo. Olha o perigo da heresia. Aquele grupo novo que surgiu com uma religião herética dizia que Jesus era um homem que incorporava o Espírito de Cristo. E eles estavam conseguindo ganhar muitas pessoas. Na verdade, o que eles estavam fazendo? Estavam tentando antecipar o Espiritismo em 19 séculos. João, ele vai escrever esta carta para combater aquele grupo que está colocando Jesus de Nazaré, como se fosse um médium, e Cristo como se fosse um espírito que Jesus incorporava. E eles ainda ensinavam o seguinte: eles ensinavam que esse Cristo que veio somente por água, não veio por sangue. Que quando Jesus foi pendurado no madeiro para morrer na cruz, o Espírito de Cristo saiu dele. E quem morreu foi Jesus, o homem Jesus. Essa era a pregação que João tinha que combater e que estava fazendo até muita gente acreditar. Se isto fosse verdade, igreja, se isto fosse verdade, Jesus Cristo então não teria existido como uma só pessoa. Seriam então duas pessoas: Jesus de Nazaré, o carpinteiro, o nazareno, o galileu, Jesus o homem, e Cristo, outra pessoa. Olha só, a leitura que nós fizemos, João diz que estes três concordam em um e estão numa só pessoa, e que Jesus é o Cristo, e que Jesus Cristo, o Filho de Deus, já era quem Ele é antes até de nascer. Por isso que o apóstolo João, quando escreveu o evangelho que leva o seu nome, o primeiro versículo diz assim, veja lá o evangelho de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu.
veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne, João escreveu no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta é a razão porque João começa o evangelho desta maneira, para mostrar que Jesus, o Cristo, existia antes da fundação do mundo e que agora estava entre nós, em carne, em sangue, e que Ele é o Criador, o unigênito de Deus, o Filho de Deus, mas Ele não foi recebido pela humanidade, que o desprezou, que o rejeitou, que o crucificou, que o matou. João está mostrando que quem morreu na cruz não foi um homem simplesmente chamado Jesus, mas Jesus o Cristo, Jesus Cristo, aquele que tem nome e sobrenome. E João diz que isto é um testemunho que ele ouviu do Espírito. Quando você volta lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 6, na parte B, você vai ler ali: e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. João escreveu esta frase dizendo que ele ouviu o testemunho do Espírito através da pessoa mais cheia do Espírito Santo que já nasceu nesse mundo, o maior profeta de todos os tempos. Ele ouviu isso através da boca de João Batista, quando ele, o apóstolo João, não era ainda discípulo de Jesus Cristo, e sim discípulo de João Batista. Num dia em que o apóstolo João estava ali com João Batista, ele ouviu o profeta João Batista abrir a boca e falar pelo Espírito quem era Jesus. Aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João, o apóstolo, que era discípulo de João Batista, porque ele ainda não conhecia Jesus Cristo, João, o apóstolo, ele viu o Espírito de Deus usar a boca do profeta João Batista para falar a respeito de Jesus. Versículo 29, acompanhem comigo, estou no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Ora, cronologicamente, João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Mas o apóstolo João está ouvindo o profeta João Batista afirmar: ele é maior do que eu, ele é antes de mim, ele é primeiro do que eu. Versículo 31. E eu não o conhecia, disse o profeta João Batista pelo Espírito de Deus. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. O apóstolo João ouviu o mestre João Batista, de quem ele era discípulo, falar que foi o Espírito que testificou a respeito de Jesus como Filho de Deus. Por isso ele escreveu: o Espírito diz a verdade, não mente. É lógico, o Espírito de Deus não mente. E João tinha isso guardado dentro dele, o apóstolo João, para mostrar que Jesus já era o Cristo antes do batismo nas águas. Ora, quando Maria estava grávida,
O anúncio do anjo, tanto para Maria como para José, já dizia que ele seria Jesus Cristo, que ele não iria se tornar o Cristo, que ele já era o Cristo desde o ventre, sendo gerado pelo Espírito Santo. João está tendo que combater aquilo, mas aquele grupo que está anunciando um embrião do Espiritismo, aquele grupo não, insiste que não, que Jesus era uma pessoa muito boa e que por isso, como médium, incorporava o Espírito de Cristo e que Cristo só veio pela água. João, o apóstolo, está tendo que combater essa heresia. E eles diziam ainda o seguinte: esse Espírito de Cristo saiu do corpo de Jesus quando Jesus verteu seu sangue na cruz. O Cristo não verteu sangue nenhum. Olha a confusão. Sabe o que isso me faz lembrar, se essa doutrina fosse verdadeira? Quantos aqui já ouviram falar de Zé Arigó? Levantem as mãos. Quem já ouviu falar de Zé Arigó? Esse Zé Arigó era um médium que tinha aqui no Brasil, que fazia aquelas operações mediúnicas. Ele dizia que recebia um espírito do Dr. Fritz, que era um médico alemão, que tinha morrido na guerra, e que operava através de Fritz, do José Arigó, o Zé Arigó. O que aconteceu com o Zé Arigó? Depois que o espírito do Dr. Fritz usou bastante aquele corpo, José Arigó morreu num acidente automobilístico. E é lógico que quando Zé Arigó estava na estrada dirigindo e foi bater o carro, é lógico que o espírito do Dr. Fritz saiu, porque ele estava ali para matar o Zé Arigó. Então veja só, os gnósticos ali na época de João estão querendo que as pessoas acreditem que o Espírito de Cristo seria mais ou menos igual ao Espírito do Dr. Fritz. Porque na hora em que Jesus foi morrer na cruz, ele se arrancou, deu fora. Com essa colocação, se isso fosse verdade, o Espírito de Cristo então seria um espírito aproveitador que usou o corpo de um homem bom chamado Jesus e que na hora que viu que ele ia morrer, se arrancou, deu fora e deixou ele morrer ali. Você está vendo o perigo dessa doutrina que estava sendo ensinada e que João tinha que combater? Hoje, essa doutrina continua sendo ensinada em muitos lugares. E há muitas pessoas acreditando nesse tipo de doutrina, porque fala de Deus, porque fala de Jesus, e tem muita gente abrindo o corpo aí para receber espíritos que ninguém sabe de onde vieram, e essas pessoas estão sempre terminando mal. Todos os médiuns que incorporam uma entidade, ainda que seja um médium famoso, que esteja sempre na mídia, na televisão, no rádio, na imprensa, ou seja um médium obscuro que está ali no seu terreiro, escondido, incorporando entidades, todos esses médiums terminam mal. Todos esses médiums acabam doentes na miséria, em desgraça, em sofrimento. Por quê? Porque eles incorporam um espírito de erro, um espírito de mentira, que só quer roubar, matar e destruir. Não foi assim com Jesus Cristo. Ele não estava recebendo um espírito chamado Cristo, mas ele era o próprio Cristo. Ele, Jesus, o próprio Cristo. Tanto é que ele morre na cruz, o seu sangue é vertido, o seu corpo é colocado na sepultura. A entrada da gruta é lacrada com argamassa. Soldados são colocados ali dia e noite protegendo um defunto para que o cadáver não desapareça. Mas aquele que está trancado na sepultura não é um homem, não é um nazareno, não é um galileu, não é um carpinteiro, é Jesus Cristo, Filho de Deus. É por isso que vai ter um terremoto, é por isso que aquele sepulcro vai se abrir, e é por isso que Jesus, o Cristo, ele vai ressuscitar. João tem que combater aquilo e tem dificuldades.
E ele vai mostrando no seu evangelho, ele vai mostrar que Jesus Cristo já existia há muito tempo. E que ele já era o Cristo desde a fundação do mundo. Não era um personagem que ia ser criado. E João, o apóstolo, voltando ali para a sua primeira carta, capítulo 5, agora nós vamos ler o versículo 7. Nós vamos ver que ele disse o seguinte, volte comigo, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, que é o verbo, que é o Filho, e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Olha só, que testificam no céu: o Pai, a palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. Esses 3 são um. É a Santíssima Trindade. Qual é o testemunho do Pai? O Pai que está no céu. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai testificando que Jesus é o Cristo e seu Filho amado. A palavra, isto é, o próprio Filho, testificando no céu quem ele é. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Nós vamos ler até o 26, acompanhe comigo. Jesus falando, a palavra falando, o verbo falando, ele falando dele mesmo. Atenção, 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, o Espírito Santo. O Pai, o verbo, o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o testemunho de Jesus a respeito dele mesmo. Vamos ver se ele vai dizer que ele incorpora um Espírito chamado Cristo, ou se ele é o Cristo. Está escrito assim, João 4:23. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus, atenção, Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo, aleluia. Eu sou o Cristo. Ele não está dizendo eu incorporo o Cristo. Jesus está dizendo eu sou o Cristo. 3 são os que testemunham no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Então vamos ver no Evangelho de Mateus o testemunho do Espírito Santo, no capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. O que nós estamos vendo aqui? A Santíssima Trindade, o testemunho do Pai: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O testemunho do Espírito Santo descendo como pomba e pousando sobre Jesus, e o próprio Jesus presente ali de corpo, e Deus declarando: este é o meu Filho. Não é um médium, não é um cavalo, não é um aparelho, este é o meu Filho. E voltando para a primeira carta do apóstolo João, continuando a nossa leitura, para você entender por que ele está falando isso. Versículo 8. Estou na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Olha só. Veja a diferença entre o versículo 7 e o versículo 8. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um.
E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Olha só, aqui na terra, o testemunho do Espírito, da água e do sangue, que concordam numa só pessoa. Então vamos ver o testemunho do Espírito aqui na terra. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lembra da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Já leu isso no Evangelho? Eles começam a falar em línguas, o Espírito Santo veio na terra, os apóstolos estão falando línguas através do Espírito, e Pedro vai fazer um discurso. Atos capítulo 2, eu vou ler do versículo 32 em diante. Está escrito assim, que Pedro falou: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, o testemunho do Espírito na terra. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Versículo 36, Pedro dizendo: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que este Jesus, que vocês estão pensando que é um carpinteiro, um nazareno, um galileu, saiba com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, que muitos pensam que foi um médium, saibam com toda certeza o mundo todo, que este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Não é outra pessoa, é a mesma pessoa, o Espírito testificando, concordando num só, isto é, Jesus Cristo. No dia de Pentecostes, o Espírito veio para testificar pela boca de Pedro aqui na terra. Mas ele também disse que a água e o sangue testificam na terra. O que João está pensando ao escrever isso? Você vai comigo lá no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 19, versículo 34. João está se lembrando do dia em que Jesus estava morto na cruz, em que todo o seu sangue já tinha sido derramado através das mãos, dos pés, da coroa de espinho na testa e dos açoites nas costas, no ventre, nas pernas, nos lombos. Todo o sangue de Jesus já tinha vazado. João estava ali, foi o único discípulo, atenção, João foi o único discípulo que ficou junto de Jesus até o último momento. Enquanto todos fugiram, só ele ficou até o fim. E só ele viu uma coisa que ele está escrevendo aqui, para combater aqueles que diziam que o Cristo só tinha vindo na água e não no sangue. João está escrevendo aqui, versículo 34, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu, isto é, eu, João, e aquele que o viu, testificou. 3 são os que testificam aqui na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esse que o viu, isto é, eu, João, que estava ali ao pé da cruz, eu vi e testifico que seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creiais. Amado, amada, há uma cooperação tremenda, tanto no céu como na terra, quando nós pregamos a palavra de Deus. Quando nós estamos anunciando a palavra, ou quando nós lemos esta palavra. Quando você na sua casa pega o Evangelho e começa a ler. Quando você vai pesquisando a Bíblia, vai aprendendo. 3 testificam no teu coração nesta hora.
três que estão no céu: o Pai, a palavra que é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, você crê que é a palavra do Pai? Quem crê que é a palavra do Pai? Pastor, é uma coisa estranha, quando eu leio a Bíblia eu sinto Deus falando comigo. Eu leio um outro livro que até pode falar da Bíblia, eu não sinto Deus falando comigo, mas quando eu leio aqui, eu sinto o Pai testificando no meu coração. Quantos sentem isso? Glória a Deus. Quando você está aqui examinando a palavra e você lê a palavra, quantos ouvem Jesus falar dentro do seu coração? Levante a mão. E quantos, quando estão lendo a palavra ou ouvindo a palavra, sente a ação do Espírito Santo? Levante a mão. 3 são os que testificam no céu. E quando você começa a entrar em contato com esse testemunho celestial do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao ouvir a palavra, ao ler a palavra, você começa a compreender os 3 testemunhos que estão na terra: o do Espírito, o do sangue e o da água. O do Espírito por quê? Porque ouvindo a palavra, ou lendo a palavra, o Espírito Santo está trabalhando aqui na terra, no teu coração, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Você é convencido pelo Espírito Santo que está em pecado. O Espírito está testificando que você está em pecado. Aí você compreende que é o sangue de Jesus Cristo que te purifica de todo o pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você ouviu o testemunho da Trindade ao ler a palavra, ao ouvir a palavra. O Espírito que testifica na terra, o Espírito Santo que foi enviado por Jesus, te convence do pecado, da justiça e do juízo. E você, acuado por essa consciência do pecado, você pergunta: como é que eu me livro desse pecado? Aí entra o testemunho do sangue de Cristo. Você acaba crendo que somente o sangue de Jesus tem poder para perdoar os teus pecados, para te purificar de toda iniquidade. E aí entra o testemunho da água. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Aí você vai para a água também. Por isso que Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas você só pode nascer da água e do Espírito quando você é lavado pelo sangue de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse diz assim: bem-aventurados aqueles e aquelas que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. É a palavra testificando, é o Espírito testificando, é Deus testificando. Jesus é o Cristo. João teve que combater aquela heresia. João teve que ensinar, e ele deu testemunho então que Cristo e Jesus são a mesma pessoa. E que Ele, aquele que morreu na cruz, não foi só Jesus, foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. João escreveu somente sobre o testemunho no céu, do Pai, da Palavra e do Espírito Santo, e do testemunho na terra, do Espírito, do sangue e da água. Mas tem mais 3 testemunhos. Tem mais 3 testemunhos que nem são do céu, nem são da terra. Tem mais 3 testemunhos que são do inferno. E eu quero que você veja isso comigo na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Está escrito assim. Acharam? Aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. No inferno há 3 testemunhos, que foi Jesus Cristo que levou até lá.
ocupando um corpo igual ao nosso e morrendo na cruz do Calvário. Jesus Cristo, quando estava ali na cruz, sendo ele sem pecado, sendo ele o maior santo que já existiu em todos os tempos, uma pessoa que foi tentada em tudo, mas nunca pecou, Jesus Cristo lá na cruz, se ele morresse sem pecado, ele iria direto para o céu. Porque todo aquele que não tem pecado, ou é perdoado do pecado, ou não vai para o inferno, vai para o céu. Mas Jesus não podia morrer sem pecado. Então ali na cruz ele foi recebendo, absorvendo os pecados de toda a humanidade. Pessoas que viveram antes de nós, os pecados também daquela geração, e os pecados da geração futura, os nossos pecados, nós que não tínhamos nem nascido ainda. Ali Jesus Cristo na cruz, o que não tinha pecado, começou a receber pecados de toda a humanidade, e se encheu de pecados. E o que acontece com uma pessoa que é cheia de pecados, quando ela morre, para onde ela vai? Ela vai para o inferno. E Jesus Cristo, morrendo com os nossos pecados, assumindo a nossa culpa, ele foi direto para as profundezas do inferno, onde Satanás tinha o império da morte. O diabo estava ali, escondido, se sentindo seguro, cercado de muitos pecados, e o diabo pensava: vou continuar lançando a morte na humanidade, vou continuar trazendo as pessoas para o inferno, e Deus nunca poderá entrar aqui, porque Deus é santo, e Deus não habita onde tem pecado. E o diabo se sentia seguro, e estava seguro há milhares e milhares de anos. Mas Jesus Cristo, assumindo a nossa culpa e os nossos pecados, ele foi direto para o inferno, e ele parou na frente de Satanás. Quando o inferno viu que Jesus Cristo estava ali, Jesus Cristo tirou todos os pecados que estavam sobre ele, e ele jogou ali no inferno, porque os pecados não eram seus, ele podia se livrar daqueles pecados. O diabo ficou paralisado, petrificado, o inferno ficou congelado naquela hora. O diabo ficou paralisado. Ele reconheceu Jesus Cristo, Filho de Deus, ali no inferno, e viu que a estratégia de Jesus deu certo. Com os nossos pecados, Jesus foi para o inferno, mas ele descarregou ali os nossos pecados e chegou para o diabo paralisado, pegou a chave da morte que estava nas mãos de Satanás, e Jesus Cristo arrancou das mãos do diabo, e ele disse: a partir de hoje, Satanás, você não tem mais o império da morte, porque eu sou o autor da vida, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todos aqueles que acreditam em mim, eles são salvos. Eu vou trazer aqui para o inferno os pecados dos que acreditam em mim, mas os que acreditam em mim não virão para o inferno. E Jesus aniquilou o império da morte. Há 3 testemunhos no inferno: o testemunho do pecado, que está lá no inferno, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. O testemunho da morte, porque a morte agora lá no inferno diz: o ferrão que eu tinha, com o qual eu feria a humanidade, Jesus Cristo veio aqui e tirou. Eu não tenho mais poder de morte como eu tinha antes. Porque antes eu podia matar qualquer ser humano, qualquer pessoa. E a morte dá o testemunho lá no inferno, dizendo: agora o meu poder está limitado. Eu não posso mais matar aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. A morte está testemunhando no inferno: eu posso matar aqueles que não são de Jesus, mas os que são de Jesus eu não posso matar, porque Ele é o Cristo. E o testemunho do próprio diabo. O diabo está lá desconsolado.
Desde que Jesus entrou nas profundezas do inferno e arrancou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo, Satanás está caçando o que fazer. É por isso que a palavra diz que Satanás fica rodeando você, como se fosse um ladrão querendo, um leão querendo te tragar, ou um ladrão querendo te assaltar e roubar a tua salvação. O diabo fica procurando o que fazer. Antes ele levava qualquer pessoa para lá, mas agora o império da morte foi aniquilado por Jesus Cristo. 3 são os que testemunham no céu, escreveu João: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. 3 são os que testemunham na terra: o Espírito, o sangue e a água. E 3 são os que testemunham no inferno: o pecado, a morte e o diabo. E tanto no céu como na terra, o testemunho é o mesmo. Tanto no céu como na terra como no inferno, o testemunho é igual. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. E é este João que escreveu também o livro de Apocalipse. Por isso que ele pode falar, porque ele viu coisas que ninguém mais viu. Olha o que João diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? O anjo ali clamando no céu, com milhares de milhares, milhões de milhões. O anjo apontando para Deus que estava sentado no trono e perguntando no céu: quem é digno de pegar o livro que está na mão direita do Todo-Poderoso? E houve silêncio no céu. Procuraram também na terra, e procuraram alguém debaixo da terra, nas profundezas do inferno. Versículo 3: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu, João, que fui arrebatado em espírito, estou vendo tudo isso. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Os gnósticos diziam que ele não tinha vindo em sangue, e aqui todo o céu está cantando: com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro Jesus Cristo, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças,
e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é a pessoa que já era antes da fundação do mundo, que continuou sendo ao nascer, que continuou sendo ao viver, que continuou sendo ao morrer na cruz do Calvário, e que continuou sendo depois de ressuscitado, e que foi levado ao céu e assentou-se à direita do Todo-Poderoso. O testemunho no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus é o Cristo. Ele não foi o Cristo. Ele não esteve Cristo. Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, Ele não foi uma pessoa que incorporou qualquer entidade. Não. Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele foi o Cristo desde antes da fundação do mundo, é o Cristo e continuará sendo o Cristo por toda a eternidade. Ele é o único que pode pegar o livro que está na mão de Deus. Nem anjos, nem arcanjos, nem serafins, nem querubins, nada. Ninguém na terra, nem no paraíso, ninguém no céu, ninguém no inferno, ninguém em lugar nenhum. Só Jesus Cristo, Filho de Deus. Voltando para a primeira carta do apóstolo João e para concluir a nossa mensagem. Capítulo 5. Versículo 11. O testemunho, hein? Atenção. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Você está compreendendo por quê que não existe reencarnação? Jesus Cristo, Ele ressuscitou. E Ele não diz que vai reencarnar qualquer pessoa, Ele vai ressuscitar. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, vai ressuscitar aqueles que são de Cristo. Ou você dobra o teu joelho hoje para Jesus, ou um dia no futuro, você terá que fazer isso de qualquer maneira, mesmo que você não acredite nele. Muitos dizem, Jesus foi um bom homem, o melhor que já existiu, mas foi um personagem do passado. Os maometanos dizem, Jesus foi muito bom, um dos melhores, mas Maomé é melhor. Muita gente acha que Jesus foi o espírito mais evoluído que já veio nesse planeta. E ficam acreditando em Jesus desta maneira, uma maneira limitada. Mas a maneira que o próprio céu está testificando, que a terra está testificando e que o inferno está testificando, é que Jesus Cristo é muito mais do que tudo isso. Ele é o único e poderoso Filho de Deus. Não há outro como Ele, nem em cima nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. E quem crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, e o recebe como Salvador, tem a vida eterna. Estamos aqui hoje para trazer salvação a você. Você ouviu a palavra? Ou você dobra o teu joelho para Jesus agora, ou um dia dobrará, mesmo que você não acredite quem Ele é. Um dia você vai ter que dobrar o teu joelho diante dEle. A palavra de Deus, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, diz assim: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, Jesus Cristo, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Está acima de Buda, está acima de Maomé, está acima de Maria, de Pedro, de João, está acima de qualquer religião. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, está acima dos anjos, arcanjos, querubins e serafins. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não tem nome igual dele, não tem nome igual dele. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia você vai ter que dobrar o teu joelho, você vai ter que dizer que Ele é o Senhor. É melhor que você faça isso agora, porque fazendo isso agora você será salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Viemos trazer esta palavra aqui hoje porque o nosso objetivo é o mesmo do apóstolo João, que pregava o evangelho combatendo as mentiras e as falsas religiões. João escreveu no versículo 13: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Qual é o objetivo de um pregador? Qual é o objetivo de um apóstolo de Cristo? Qual é o objetivo de um discípulo de Jesus? É anunciar para que você seja salvo. E a única maneira de você ser salvo é se você agora se render a Jesus Cristo como Filho de Deus Todo-Poderoso e recebê-lo como teu único, suficiente e exclusivo Salvador. Por que nós frisamos isto? Único, porque não tem outro. Suficiente, porque você não precisa de outro. E exclusivo, porque Deus não aceita outro. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por isso toda a igreja se coloca de pé. Olhe para mim. Olhe para mim. O objetivo do Pai em mandar o seu Filho à terra foi para salvar a humanidade. O objetivo do Senhor Jesus em mandar o Espírito Santo à terra foi para convencer você do pecado, da justiça e do juízo. O objetivo de quem é salvo ao falar de Jesus é para compartilhar a salvação. Nós não estamos falando de religião, porque muitas religiões existiam no tempo de Jesus, e se religiões salvassem, Jesus Cristo não precisava ter vindo à terra, não precisava ter morrido na cruz. Não estamos falando também de igreja, estamos falando de salvação. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. A nossa pregação é esta. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho, não está em mais ninguém. Ou você recebe Jesus Cristo como teu único, suficiente e exclusivo Salvador, e Ele vai pegar os teus pecados e lançar no inferno, e você vai ficar sem pecados, e sem pecados você é salvo pelo sangue de Jesus. Ou você faz isto agora e a morte não terá mais poder sobre você. O inferno vai ter que dar um testemunho sobre a tua vida, dizendo: antes nós podíamos matar aquela pessoa, antes nós podíamos trazê-la para o inferno, mas agora esta pessoa ouviu o testemunho do Pai e da Palavra e do Espírito Santo,
Nós podíamos matar aquela pessoa, mas agora ela ouviu o testemunho do Espírito na terra, e também o testemunho do poder do sangue de Jesus, e o testemunho do batismo nas águas. Antes nós podíamos matar aquela pessoa e trazê-la para o inferno, mas o Satanás, o demônio, vai ter que dizer: morte e inferno, lamentem comigo. Nós não temos mais poder sobre aquela vida, porque ela recebeu Jesus Cristo como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. O diabo vai ter que testificar isso. O diabo vai ter que dizer para a morte e vai ter que dizer para o inferno, lá no submundo. Ele vai ter que dizer: o máximo que nós podemos fazer é rodear esta pessoa para tentar destruí-la, fazê-la cair, desviar da fé, fazê-la pecar, porque assim nós temos chance de trazê-la novamente para o nosso império da morte. Mas o diabo vai ter que testificar que ele não tem mais poder sobre a tua vida, porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Tudo que você tem que fazer agora, olhe bem para mim, igreja. Olhe bem para mim, você que não tem certeza da salvação, você que ainda não fez isto, tudo que você tem que fazer agora é dizer: Pai, ouvi o testemunho da tua palavra, o teu Espírito Santo falou comigo, e eu tomo a decisão, convencido do meu pecado, eu tomo a decisão agora de me purificar pelo sangue de Jesus e de recebê-lo como meu único Salvador. Então logo tem um batismo nas águas, eu vou descer as águas também. Se você fizer isso agora, o teu nome será escrito no livro da vida. Olhem todos para mim. Olhem todos para mim. Você ouviu tudo e ouviu até mais do que precisava ouvir. O céu agora quer o seu testemunho, porque o céu já deu o testemunho, a terra já deu o testemunho, o inferno já deu o testemunho. Agora é você que precisa dar o seu testemunho. E o seu testemunho é dizer: eu recebo Jesus Cristo como meu único, suficiente e exclusivo Salvador. É o seu testemunho que está faltando agora. São 4. É o seu que falta agora. Quantas pessoas aqui nesta igreja, olhem bem para mim, quantas pessoas aqui, crendo no que ouviu, querendo a vida eterna que só Jesus tem, quantas pessoas aqui querem receber Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador? Ergue a mão direita bem alto. Oh, glória! Ergue bem alto a tua mão, isso! Que coisa linda que está acontecendo aqui em Curitiba. Olha como o Espírito de Deus está trabalhando. Todos que ergueram as mãos, inclusive lá atrás, todos venham aqui para frente em nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Isso, venha. E por cada vida que está chegando, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Filho de Deus, isso. Oh glória, todos que ergueram as mãos, venham para cá. Oh glória. Aleluia. Enquanto a igreja está alegre e o céu está fazendo festa, o diabo está triste lá no inferno, porque ele não terá mais poder sobre a tua vida. Você que está aqui na igreja, você já conhece a palavra? Você só ouviu uma porção a mais, porque você já conhece. Mas você se afastou da casa do Pai. Você se desviou da palavra. Você a conhece, mas ultimamente não tem obedecido. E o Espírito Santo que testifica aqui na terra, ele falou no teu coração agora: do jeito que você está vivendo, você não subirá no arrebatamento da igreja. Do jeito que você está vivendo, você não será salvo. O Espírito Santo está fazendo isso com você. Porque o Espírito Santo não quer te perder, nem Jesus Cristo, mas você está se perdendo. Eu não vou te chamar de desviado, eu não vou te chamar de desviada, porque você conhece a palavra. Eu vou te chamar de filho pródigo.
Eu vou te chamar de filha pródiga. Você saiu da casa do pai, você foi para o mundo, só que você não encontrou nenhuma alegria lá fora. E hoje você está aqui conosco, e você está vendo como é gostoso ouvir a palavra, como é bom estar na casa do meu pai, como é bom estar aqui. E você está se dizendo quantas coisas erradas eu fiz, como eu gostaria de sentir novamente a alegria da salvação, como eu gostaria mais uma vez de sentir aquela paz. E você está aí no meio da multidão. Só que o nosso Pai Celestial, o dono desta casa, Ele está muito feliz porque você veio hoje. Mas Ele não quer você como visita, nem quer você como um estranho que fica olhando de longe. O Pai, o dono da casa, está feliz porque você veio. E o Pai está aqui de braços abertos. E você está com vergonha de vir aqui na frente. Mas o Pai está feliz demais que você está aqui. E o Pai está de braços abertos dizendo: meu filho pródigo, volte para os meus braços. Minha filha pródiga, volte para os meus braços. Então venha do jeito que você está. O filho pródigo, quando voltou, estava com a roupa esfarrapada, estava descalço, estava barbudo, estava sujo. Mas ele veio e o pai o recebeu com alegria e deu uma grande festa. Deu-lhe uma roupa nova, um anel no dedo, uma sandália nova nos pés. Se você voltar para o Pai agora, se você vier aqui na frente, você que saiu da casa do Pai, se você voltar agora para os braços do Pai, o Pai vai restaurar a tua vida. Ele vai tirar os teus farrapos. Ele vai te lavar com o sangue de Jesus Cristo. Ele vai colocar uma veste branca e resplandecente em você. Ele vai colocar um anel de poder na tua mão. E Ele vai colocar uma sandália poderosa no teu pé para você andar após Jesus Cristo. Então você que está afastado, afastada, filho pródigo, filha pródiga, não sinta vergonha. Saia do seu lugar agora. Venha aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Venha para cá. Venha chorando, venha do jeito que você está, porque o Pai está te recebendo. O Pai está feliz que você está voltando. Venha, o Pai está dizendo: eu te amo, eu abri esta casa, preparei este lugar, porque eu queria te salvar, eu queria te trazer de volta. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga. Isso, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Venha, venha, filho pródigo, venha, filha pródiga. Você vai sentir outra vez a alegria da salvação. Pastor João Ribe, eu ainda não me desviei, mas eu estou vendo que se eu continuar esfriando na fé do jeito que eu estou esfriando, eu vou acabar desviando. E eu sei que eu não posso desviar, pastor, porque o Espírito testifica no meu coração que Jesus Cristo está voltando. Mas eu tenho medo porque eu estou esfriando na fé. Já não tenho vontade de orar. Já não tenho vontade de ler a palavra. Já não tenho vontade de jejuar. Às vezes não tenho vontade nem de ir na igreja. Então você que está testificando isso no seu coração e não quer perder a salvação, e quer ser renovado, renovada, não fique no seu lugar. Venha aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. A sua vida hoje vai ser renovada, restaurada. Venha para cá. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de transformação. Hoje é noite de salvação. Isso, vem e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está vindo. Porque o diabo tem que dizer: não é possível, esta pessoa é mesmo difícil. O diabo tem que testificar: esta pessoa se apega muito com Deus. Venha para cá. O diabo estava quase conseguindo te derrubar, mas hoje o diabo vai testificar para a morte e para o inferno: esta pessoa se apegou novamente com Jesus Cristo. Ficou mais difícil para nós.
É isso aí. Venha para frente todos que sentirem no coração. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu vou pedir para toda a igreja orar. Mas antes eu quero falar para quem está ouvindo na rádio, em casa. Se levante e fique perto do rádio. Você que está entregando a vida para Jesus, ouvindo na rádio em casa. Você que está afastado, afastada, desviado e desviada e está ouvindo pela rádio. Chegue perto do rádio. Fique perto do rádio. Você que está dirigindo o seu veículo, se for possível, pare num lugar seguro, porque nós vamos orar agora. Você que está no carro, no caminhão, no veículo, no transporte, no trabalho, você está ouvindo pela rádio, pare também, porque nós vamos orar. Porque a palavra está operando agora diretamente. É por isso que eu não faço questão de ter programa na televisão. Porque o que importa é a palavra. Você que está ouvindo aí pelo seu Walkman, pare tudo agora. A igreja vai orar, o Brasil vai orar. Vamos dobrar o nosso joelho aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Você que está em casa, se ajoelhe perto do rádio. Quem está dirigindo, coloque a mão direita sobre o coração. Você que está entregando a tua vida para Jesus, você que está voltando para Jesus, você que está se consertando com Jesus Cristo, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra testificou no meu coração, e o teu Espírito testificou dentro de mim que eu preciso do sangue de Jesus. Eu preciso desta purificação poderosa. Eu preciso que o Senhor Jesus pegue os meus pecados e os lance agora no profundo do inferno e me livre também da morte. Eu preciso, meu Deus, que o Senhor Jesus, o Cristo, me dê agora a certeza da vida eterna. E é por isso que eu dobro os meus joelhos para pedir ao Senhor que perdoe as minhas iniquidades e escreva o meu nome no livro da vida. Meu Pai bendito, apague agora as minhas transgressões e me renove com teu Espírito Santo, porque eu creio também que uma fonte de água viva é colocada dentro de mim através do Senhor Jesus. Pai querido, eu quero viver de uma maneira que eu tenha certeza da vida eterna. E é por isto que eu declaro, e é por isto que eu confirmo que Jesus Cristo é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.